Olá, seja bem-vindo. Sou o Luciano. Estamos começando aqui mais um Pod Rato, aí com algumas visitas ilustres. Hoje também estamos com o Marcião, com o Fábio, com o Gabigol e Edmil. Falar um pouquinho aí do nosso Pé de Rato e dos temas que a gente gosta, que é futebol, resenha, brincadeira. Hoje teve rodada também da Champions League, uma das semifinais, foi bem bacana. Vale a pena a gente falar. E a gente vamos começar aí falando sobre o Pé de Rato. Infelizmente não tive a oportunidade de assistir, mas temos aqui representantes para falar do nosso time tão querido aqui do Terra Nova. Bora lá. Começa, Edmil, Capita. Começa você, Capita. nosso É capitão. por hierarquia. Resume para nós como foi o jogo aí. Eu não fui, eu quero saber. Eu Quero saber também, quantos tô frangos o Edmil curioso. tomou, quantos É, gols você perdeu, se aprenderam a bater quantas, escanteio. quantas trombadas o Marcião deu. É muito conteúdo, muito assunto. Primeiro, boa noite, rapaziada. Boa noite a todos. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Um prazer estar aqui, trocando essa ideia com vocês aí nessa resenha. A resenha que a gente costuma de quarta-feira e trouxe para cá essa ideia. Porra, show de bola e estamos aí para prestigiar e sempre que puder estar junto com vocês aí. Bom, com relação ao jogo, cara, foi assim uma derrota amarga, né, Edmil? Puta que pariu, foi uma derrota bem, assim, doída mesmo, porque é um time dos caras é um time legalzinho, bom de jogar e tal, mas a gente sabe que nosso time é melhor, cara, sabe? A gente jogamos bem, o time estava contado, né? Tava com um pouco elenco, mas o tempo que a gente suportou, a gente foi pau a pau com os caras e teve algumas oportunidades, não definimos, né? E aí, no segundo tempo, faltou perna, né? Porque realmente o time do Pé de Rato tá numa crescente aí, né? Porque tem um elenco legal, tá com umas peças aí bacanas e a troca é o que dá um gás pro time, né? E dessa vez a gente não teve esse gás dessa vez. A gente estava com duas pessoas na reserva, né? Para dar um suporte. O Marcel ainda machucou, ainda por cima, né, Marcel? Também tá Sentiu o joelho. baleado o joelho. Baleado e ficou. O Tó também sentiu, não conseguiu voltar depois. E aí, bicho, foi aquilo lá, dando da conta. Só A gente o... jogou sem goleiro também, né? Complicado. Esse show. Sacanagem, né, meu? Tinha um mão de alface no Sacanagem, gol? né? O que que era que tava acontecendo? Mas na Não, verdade, mas o assim, Edmil foi bem. Oh, mas fazia o foi quê? bem. 10 ou 11 jogos sem perder? Fazia bastante. Cara, Nós 9, né? estávamos 9? 9 Esse era jogos. o 10º outubro, né? jogo. Seria o Seria o 10º, 10º. é. Oh, tá bom, É, pô. Bom. é. Um time E montado assim, com menos de 2 anos. o Edmil, cara, é goleiro de. Ele não pega campo, né, bicho? É um cara que você vê que é um goleiro de futsal e goleiro de society, né? Então, assim, na área dele aí, quando as bolas foram ali na função que ele faz, ele pegou umas bolas que foi foda, umas bolas rasteiras, os caras chutaram, umas bolas fortes e tal. Inclusive, o primeiro gol dos caras foi a defesa dele, foi nítido de defesa de goleiro de futsal. A bola caiu em cima dele, espalmou e assim, o cara chegou e fez o gol. Entendeu? Mas assim, se a gente tivesse feito as oportunidades que nós tivemos também, nós não teríamos perdido, né, bicho? Não tem Ô, essa. Gabigol, mas Então, como que mas foi? Assim, como que foi? O nosso time saiu ganhando, saiu perdendo, empatou, tomou 2-0. Como é que foi a sequência dos gols aí? não, saímos perdendo 1-0 dos caras, e aí a gente empatou, nós empatamos, eu fiz o gol, empatamos, e no finalzinho aquilo, no Belo gol, finalzinho, belo gol. o Belo bonito, Foi um gol. golaço mesmo. e no finalzinho foi aquilo, Fábio, aquilo que a gente costumava ver no Pé de Rato antes, sabe, de 2024. Chegou de estar no final do jogo, não tinha fôlego e a gente sofria. O Forato pegando bola para todo lado lá. E parecia isso aí, entendeu? O Edmil pegou uma pá de porrada lá. E aí o cara mandou a bola também no canto lá de fora da área, colocada. Não, uma pá de jeito dentro do gol, não tinha como o Edmil ver que a bola ia ali, entendeu? Mas e o gramado, puta merda. Gramado alto. Eu vi pelas fotos eu vi, parecia um pasto, meu, hein?
Pesadíssimo, Não, cara. tava altão, assim, mas não era tão esburacado. Assim, se tivesse Ah, mas É. a bola não anda, né, Márcio? Isso é Não, verdade. O gramado não era ruim, mas era muito pesado para um time sem reserva. Ele judiou do físico, velho. Deu para ver. Puta, No nosso time, Gabi, né? O Marcião vendo de fora, acho que conseguiu ver melhor ainda. Cara, de 15 minutos do segundo tempo pra frente, os caras começaram a amassar a gente. ataque contra a defesa. O Gabi fez o gol, acho que devia estar com uns 10, 15 do primeiro tempo, e os caras começaram a amassar. Porque eles tinham mais banco, estavam mais Sim. acostumados com o campo. Não, E mas o o gol campo, o gol do Gabigol foi no segundo tempo ou no primeiro? Segundo segundo tempo. tempo. Ah, tá. Aí a gente Segundo teve tempo, a melhor chance, a gente teve duas boas ainda no segundo tempo. A melhor chance, uma do William, que ele saiu na cara lá do gol e, felizmente, de fazer a colher ali, saiu um pouco para fora. Mas O Gabigol as matou a chances. pau aí. O Gabigol matou a pau. Ele falou que parecia o pé de rato do ano passado, mas porque a gente estava sem algumas peças que têm sido fundamentais e sem mais peça de reposição, sem mais Isso. banco. O Tó começou jogando, correu bem, mas depois machucou. E assim, a gente sofreu com isso. Tanto que os dois goleiros deles, primeiro e segundo tempo, não fizeram nenhuma defesa. Nenhuma. verdade. A bola que foi no gol foi a do Gabi e foi gol. E foi Não gol. teve nenhuma defesa. Nenhuma bola no gol. Tivemos algumas chances, né? Que o André também teve uma chance, chutou para fora, não acertou o gol. E essa do William, que de tanta gente assistir para ele ir para cima do lateral lá, que é bem Era mais mais velho do que ele. tiozinho, né? E uma que ele conseguiu ir para cima do cara, passou só na cara do gol e não soube definir direito. Né? Mas E outra, o time dos caras tinha dois times, tinha um time de campo e outro fora, porque chegou uns caras de fora lá, uns caras não Mais digo mais novo. novo, Não é moleque, mas tudo 30 anos tinha alguns ali. acho que não vi nenhum cara assim Já abaixo faz uma diferença, né? mas, pô, os caras entrou com gás ali e a gente já no limite, não deu. Teve um lance lá, cara, que, por exemplo, eu levei a bola, os caras dobrou a casa em cima de mim, né? Eu driblei um zagueiro, driblei o segundo, e aí tentei levar a bola parou na grama. Aí eu falei, cadê perna pra buscar a bola de volta? Já era. Não, pra quem já passou dos 40, fala, ai, que saudade dos meus 30, Quer né? dizer, Parece que negócio. Hein, Gabigol? Eu É, que bem corro isso. 20 minutos, eu ia correr 5 nesse campo. Eu que Ia corro mesmo. 20 ia correr 5. Difícil. O Harley tava nos aparelhos já, coitado. Nossa, ele correu, hein? Puta E não que tinha pariu. reserva, Mas né? no final, tava morto. Eu acho também que sem o Paulo, né? Sem o Vitor também, que são os pulmão também, né? Junto com o Gabigol. Faz Vitor- falta, né? É mas porque nossa- assim, ô Luciano, a minha opinião, se tivesse um dos dois, se você tem o Paulo e não tem o Vitor, o Gabigol pode fazer a do Vitor. Se você tem o Exatamente. Vitor e não tem o Paulo, o Gabigol pode fazer a do Paulo. Agora, sem os dois, aí complica, velho. Porque o time fica assim muito, fica faltando muita qualidade do meio pra frente. Ainda o Fernando também não foi, que é um outro cara que também tem qualidade, né? Então, realmente, eu acho que eu conversei com o João essa semana, ele que estava contando do jogo, e assim, eu não fui no jogo, mas dadas as circunstâncias, eu falo que o que os caras fizeram lá foi gigante, velho. O resultado é 2-1 num campo pasto, sem reserva, com várias ausências que, meu, pesa É muito. É a importante. espinha dorsal do time ali. O Forato, a gente sabe, a gente brinca e tal, mas o Forato, Forato verdade, mano. dos O jogos Forato que a gente também. tem jogado pegando assim, muito. a gente sabe que ele Porra. pega muito no gol. O Vitor no meio é um motorzinho e o Paulo no ataque, a gente até tinha falado no último Pó de Rato aqui que era 70% do ataque era o Paulo, né, cara? Então, assim, a gente perde muito e ainda assim conseguir levar um jogo pau a pau com os caras, sabe? 1-0, 1-1, tomar um 2-1 ali, cara, foi um baita resultado, se quer que eu fale. A Bom, nossa, tá bom, assim, pô. menção só porque a nossa linha de defesa é muito forte, cara. Assim, Por isso que segura o reggae, né? tem a zaga ali e ainda tem o Lendo ali na cabeça que também não perde viagem ali, luta pra caramba Na também. Então, contenção ele é bom, né, mano? meu Deus. Então, É. assim, a gente aguentou até onde deu mesmo e infelizmente saiu esse gol aí. Mas, como você falou, é derrota sem esse sabor da tristeza, assim, também. Então, É É, exatamente isso. E, ó, o que acontece, cara? A gente iniciou o jogo, né? Falou assim, ó,
O que o time criou casca, né, bicho? O time tem uma base legal, o time tá com a espinha dorsal. Então a nossa ideia foi começar com a base que a gente tem e só trocar peça. Quem é meia entra no lugar do meia que não veio, quem é atacante no lugar do atacante que não veio, e vamos para cima. Mas aí depois que o Marcelo machucou, não conseguiu voltar mais, o Thor sentiu também, não conseguiu voltar mais. Aí teve que mudar a peça. Aí eu Aí tive. bagunçou, né? O João ficou lá ajudando na defesa, e aí bagunçou tudo, e aí os caras cresceram em cima da gente, né? Ah, mas tá bom demais, igual o Marcelo falou. Acho que tava muito bom e não é só porque, né, perdeu uma partida de 2-1 com todas essas complicações que ficou tudo ruim, né? Pelo contrário. Mas, mas Eu acho que falando de futuro, né? Tá falando de o juiz futuro. apitou certinho, mas teve um impedimento meu que ele deu lá, meu, cara, que puta, velho, não foi impedimento, eu ia sair na cara do gol e a gente ia sair com empate dali, velho. Acho que o empate seria mais justo, entendeu? Mas tá bom, infelizmente faz parte. Eu não vou botar a culpa no juiz da nossa derrota, porque não foi por causa desse lance que a gente perdeu, né, velho? Os caras trataram a gente bem também, os caras são gente boa Ah, lá, né? importante, importante. O cara Da outra foi. vez os caras não foram tão gente boa, não. Eu lembro do outro jogo lá, teve um cara lá que ficava de fora lá, o cara mó xaropão, né, meu? Da outra vez. Né? Dessa vez, Então, mas dessa vez, ô Fábio, o cara que tá o Xaropão, ele praticamente o dono do time. é ele que E organiza lá. ele não foi no jogo, e quem Ah, tava lá foi o irmão dele. O irmão dele foi lá cumprimentar a gente, parabenizar o nosso time, e pedir pra gente voltar lá, a gente será muito bem-vindo lá de volta. Eles querem fazer um churrasco pra gente depois. E assim, eu praticamente o nosso jogo esse ano foi marcado com eles por causa da revanche, né, bicho? A gente ficou entalado com eles ano passado e queria voltar lá e ganhar deles. Não conseguimos porque a gente foi com o time mas é, vamos ter que voltar. quebrado, mas agora vamos ter que voltar lá. Tem que Tem que voltar voltar. lá Sem para dúvida. bastante honra, velho. Não, Marcelo? Mas E falando de futuro, né? Temos o próximo domingo aí, então já tem jogo, né? Já tem jogo. Real Madrid, é isso que eu tô jogando? Não, Não, é o Atlético Votorantinense. Atlético. Atlético Votorantinense, 8 horas da manhã. Domingo agora. esse time nunca enfrentamos, né? Primeira vez, né? Acho que a gente jogou já o ano passado, sim. Eu não tô lembrado nunca. A gente jogou sim. É lá no Jucurupava que eles jogam. O time é bom? Não lembro, não. É bom o time Não é deles? bom. Não, não, assim, dá pra ganhar. É um time que, se eu não me engano, foi um dos que a gente ganhou ano passado. olha, o que Hum, importa bastante pra gente é o campo e o estado do campo. Não é Essa Esse que- ruim. não, esse não é É. o jogo Então que foi você fez o bonzinho. gol de falta, não, né, Fábio? Então, eu não lembro, Márcio. Pode ser que seja, porque foi Eu naquele acho que é campo. Porque esse, esse jogo eu Márcio. não fui, esse jogo eu não fui. É Eu tô aquele que o achando que Fábio é. pediu permissão para bater a falta. tá. Eu fiz um gol, o Posso, Fábio fez outro, é esse, posso né? bater a Eu tô falta? achando que foi. O Gabigol foi um golaço nesse jogo Por aí. favor, É. meus amigos. Ô, Essa história. Esse é Fábio, o André que fala essas conversinhas mole, aí vocês caem na Acho conversa. que o Gustavo vai entrar Negativo, aí, eu hein? tava do lado do André, Tem filho. gol de São Paulo aqui. Levanta o ô, dedinho. então, daqui a pouco o Gustavo aparece aí. Gol do Luciano, né? Ah, tem nome de craque, pelo Então, menos. eu tô começando a ficar puto, viu, Fábio? Porque os caras não gravam meus gols, pô. Ah, Ah, quando cadê o seu eu erro, Mazaia, os né? caras- Cadê o seu E eu Mazaia? já Se ele falei, só Marcelo, filma tava, pênalti. tava 0x0. Tava 0x0 o jogo. Eu falei, Marcelo, pega o celular e grava que eu vou meter um gol, velho. O Marcelo não botou fé, não, bicho. Não, mas eu tava no campo na hora do seu gol, não teve jeito. Olha, 1 minuto de jogo, 1 minuto do segundo tempo, gol do Luciano. Ah, mas esse time. E olha que o São Paulo tá com time alternativo também. Tá vendo? O time é da. Tá Náutico tá na nada? Série C, pô. Tá nada, pô. É, muito doido. Não dá pra bater, né? Não tem condições, né? O mínimo que tem que fazer é golear, né? Mesmo com um time meio alternativo. Ô, Gabigol, eu tava vendo aqui, nós não temos outro jogo contra eles ainda marcado. Vamos ver se o Tó consegue agendar um pro segundo semestre aí, lá por outubro. A gente tem uma data em outubro, quem sabe marcar de novo com eles em outubro, pra vingar Fechou. ainda esse ano. Não, certeza, tem que ir lá. Tem que ir lá, lógico. Sem dúvida. É que eu tinha falado até pros caras, que eu conheço alguns caras lá, eles só tinham jogado 3 jogos esse ano. É, eles estavam com. Do ano passado eles desmarcaram. A gente tinha um jogo com eles em dezembro, se eu não me engano, ou novembro. E eles desmarcaram, que acho que tinha muita gente deles lá que ia. Porque eles são policial, né? Tinha muita gente que ia dar plantão lá junto, não sei o que. Eles não iam conseguir ter time pra jogar. Então, Mas. os caras não conheceram o Harley lá. O Harley, depois os caras, pô, esse é o Harley. Aí já ficou uma parceria lá entre os caras e o Harley. Ah, o Harris conhecia os caras já. É.
Mas eles já são meio veteranos. São mais ou menos da nossa idade, mas já aposentado ou não estão tudo Não, nativo a ainda? maioria tá nativa. Nativa? Ah, É a legal. maioria. Tem Deve uns ter dois um ou outro ali bom, que já é reformado, né? Não sei. lá que Hã? deve estar. Tem um zagueiro mesmo, tava no começo do jogo lá, que deve ter aposentado já, né, Niveu? Ah, aquele que tem 2 metros de altura, ó. Esse aí, meu careca lá, o grandão lá. Ele Mas deve já ter é o que é um aposentado senhor? faz uns anos já. Boa, boa. Mas foi legal, a galera foi gente boa. Não teve uma pancada, nenhuma, de nenhum dos times. O juiz, quando o juiz errava, teve um lance no primeiro tempo que bateu na mão do atacante, na minha frente, e eu gritei pro juiz. Bateu na mão dele. O juiz, desculpa, eu não vi. O juiz, na moral mesmo, apitou tentando fazer o certo mesmo. Agora os Bandeira foi igual da outra vez. O Bandeira ficava na sombra lá. O bandeira é Na hora deles, que né? dava o ângulo, ele levantava a bandeira. Se não É o dava o bandeira ângulo, dele, pô. Do time dele. Aí teve um carinha lá que era mas- lateral no segundo tempo, que ele levantou a bandeira e depois baixou. E o juiz nem Isso. chegou a olhar para ele. Aí depois o juiz teve que ir lá conversar com ele. Eu levantei e depois eu baixei. Mas digo mais, ele errou, tá? Não estava impedido. E olha que tinha bandeira, então, pelo menos, né? Mas é Tinha. várzea, né? É, É é bandeira modo Quando de do fica jogar, aquele VAR. né, juiz bandeira? paradão no meio do campo, é embaçado, cara. A figura tinha, a bandeira tinha. Já é Tinha um alguma cara coisa, segurando né? lá uma madeirinha com um pedaço de pano, né? Agora a Era o bandeira colete, na verdade, né? é um Balançava o colete. colete. Mas tá bom, tá bom. O ruim é quando fica aquele juiz que a gente sabe que é dos caras, porque é deles, né? A gente já joga fora, paradão no meio do campo, que. Putz, Não, isso a aí é gente não ruim. pode reclamar, não. O juiz foi bem legal. Então tá bom, tá bom. Isso aí. Ah, Legal. top, top. Ô, Gabigol, se quiser, pode ir embora agora, mano. Obrigado aí por tudo que você. A gente vai conversar de outros Não, senhor. assuntos A agora. gente tem outros assuntos agora. Eu quero ver o Falar de Gabigol mijar no 6 ping-pong, agora. Quero ver o Gabigol mijar no 6. Vai falar de Cara, bolinha de gude. Deixa pra puta lá, mano. loucura. FIFA. Posso, cara, que eu tenho o privilégio de ter o Pedro de volta lá, o Pedro arrebentando, cara. Que puta. Ele é bom, hein, mano. Ele é Você brabo, velho. cara. Ele é Joga brabo, demais. cara. Ele é brabo. Ele tá Eu- bem que faz um acima dos golaço, hein? outros do Brasil, hein, mano. E o ele Hugo, vocês não foi- venderam o Hugo ainda, né? Certeza que ele ainda tem alguma coisa com o Flamengo, né? Que aquele espaço que ele deu lá pro Pedro. E a torcida Bem, gritando, Marcelo. gritando. E a defesa Hugo, que ele fez Hugo. depois? Você viu a torcida? Os caras são fogo, né? Cara, uma- eu não sei se vocês tiveram o privilégio de ver aquele lance que o Pedro driblou, sabe? Meteu uma caneta no cara e perdeu. Perdeu não, né? O Hugo conseguiu Foi a defesa do Hugo, Aí né? ia ser um golaço, hein? defesa do Hugo, mas desde o início milagre do Hugo. da jogada, depois se vocês olharem desde o início da jogada, o zagueiro toca de peito pro o outro zagueiro toca de calcanhar pro volante, o volante devolve pro outro volante, devolve pro Pedro, o Pedro não, pro Gerson, que o Gerson Dá um tapa. o Arrascaeta passa da bola e chega no Pedro. Então passou perto de todos os caras ali, velho. Isso é louco, que puta jogada, velho. Merecia Aí ser o o Pedro Pedro mete a caneta no André Ramalho, Nossa, velho. dá um corte dentro da área e bate com o pé invertido. Só O que pé o Hugo pegou. Meu, você é louco. Puta, ele é foda. E, ó, ele voltou agora, já é vice-artilheiro do brasileiro. E certeza que vai ser artilheiro do Brasileirão aí, fácil. Bem provável. Bem provável. Porque pra mim, ele tá muito acima de todos os outros, cara. Centroavante do Brasil. Brasil não tem igual, não, pô. Não tem. Ele dá pra talvez jogar empatado com o Pedro Raul, né? o brabo, né? É dois Pedro, né? O mito. Ele dá pra jogar até mais afastado da área, não pra longe. E ficou Sentido barato. meio campo, mais pro lado. Eu ia falar isso também, Então. Gabigol. Ficou barato, hein? Eu ia Ficou, falar ficou. também. O Flamengo podia ter enfiado uma goleada histórica ali, hein? 6-7-0 podia. Não Tranquilo. faltou futebol pra isso. Pelo que eu assisti, Tirou o o pé. Flamengo tirou o pé, filho. Tirou o pé, pô. Tirou o pé. O Flamengo Segundo tirou tempo o mesmo, pé, sem deu querer pra jogar, ver que fez tava mais tocando um gol bola ainda. de lado É. e saiu aquele pênalti. Não vou Mandrake. dizer duvidoso, né? Mandrake. Acidental, né? Um Pênalti do futebol brasileiro. Pênalti do futebol brasileiro. Mas beleza. Aquele gol, o Flamengo nem queria fazer e saiu o quarto gol. O Flamengo nem tava fazendo força pra fazer aquele gol. Esqueci. Já tinha tirado o pé, já. É verdade, mano. Mas a rodadinha pros paulistas foi... Tá bonito de ver o Flamengo jogar, cara. Tá dando prazer de Valeu. assistir.
Ver o Felipe Luiz dar tudo a liberdade pro Arrascaeta jogar. Puta, o cara joga demais, velho. Eu sou fã daquele cara. Ele é monstro demais, bicho. O cara. Ô Gabigol, mas com essa história que o Ancelotti não vai mais pra seleção, você não acha uma boa o Felipe Luiz na seleção? Não acho, não. Eu Não é nada, acho, pô. Vai, Pô, camisa vermelha e tudo. Não, mas agora tem que ser um técnico de fora, não pode não, ser. não. Felipe Belta. Luiz fez a carreira dele toda na Espanha. Eu acho É. que o Não, Felipe Luiz Ele é é o nome. praticamente espanhol. Não, mas ele começou agora, ele tem pé no chão, ele sabe que se for lá vai se queimar, deixa ele quietinho lá no Mengão Vai lá. nada. Tá Tem a Vai tranquilo. chance, nada. pensa, o Mas- cara começando agora, ele tem a chance de disputar uma Copa do Mundo, vai que dá sorte e ganha. O Tem cara todo entra mundo. pra uma prateleira de treinador aí, que acabou, a carreira dele tá feita já, Gabigol. Eu acho que o Abel Vai. tá 4 anos aí no Brasil, ele merece uma chance. Não, o Eu acho. Abel briga com a imprensa, briga com a Bem que CBF. eu não tô nem, eu não queria que o Abel fosse pôr no Brasil, mas eu prefiro que ele vá do que o do Felipe Luiz, você é louco. Estão É, não, falando no eu Jorge prefiro. Jesus, né? Vamos pra cima do Jorge Jesus, vamos ver. É isso Ah, aí. Ele ele uma já boa. tá, já. É. Diz que foi eliminado ontem ou hoje da Champions Asiática. Já vai Exatamente. rodar, já vai ser ele. Cara, eu acho que vai ficar entre o Jorge Jesus e o Renato Gaúcho. Nossa, O Renato tá louco. Gaúcho, Será? o Renato Gaúcho, ele já tem uma cláusula no Fluminense. Ele assinou com o Fluminense há 20 dias atrás aí, e ele colocou uma cláusula de que se a CBF chamasse ele, ele sai sem ter multa, sem ter nada. Não adianta você Então eu fazer essa prefiro o campanha, Renato não. Gaúcho mais fácil. Vai ser português, filho. Ou é Jesus ou é Abel. Não tem, Não, não o tem Abel não sai do escapatória. Palmeiras para ir na seleção, nem a pau. Ou Luiz Felipe Gonzalez aí, né? O nosso Não, o Luiz Felipe eu acho um bom nome. não vai escapar. Um bom nome. Não Não, vai ganhar a Copa, mas pelo menos o Flamengo enfraquece um pouco. não, pelo amor de Deus, cara, faz isso não, a gente não. Agora começou a se encaixar lá, as peças começaram a jogar de novo. Não faz, não, deixa quieto, deixa a gente ser feliz um pouquinho de novo. Tô É. feliz, sou feliz aí. Gabigol, você não tem vergonha de falar isso? Não, falar que tá O Pedro- sofrendo também não dá, O né? Pedro cansou, Eu tô aí você sofrendo. tira o Pedro, você põe o Bruno Henrique. Aí você... Mano, você não tem vergonha de falar Sai do o Cebolinha, Não. sai o Cebolinha, entra Luiz Araújo. Isso que eu ia É. falar, técnico? mano. Como que faz? Depois então o Plata Tem o ainda, aí tem o Miguel. Plata ainda. É. Michel. Ainda. Meu Deus, aí entrou É o Plata, moleque, é verdade mesmo, entrou o Plata ainda. E o Tava moleque era o da- melhor jogador do ataque do Flamengo. o moleque depois da ele entrou. base também entrou, Matheus Gonçalves também, né? Foda. É E bom contrário, jogador, eu Admil. Do outro lado saiu o Memphis. Depay, o Memphis Depay, e aí, coitado de vocês, o que aconteceu? Entra, Aliás, entra o Memphis saiu ali porque tomou uma pancada sem querer, mas que era para amarelo, hein? Ah, vá. É. Miguelzão. Feio, Ele velho. saiu porque Mas ele ele viu deu que o um negócio miguezão, não né? tava bom, mano. Ele não quer sair ele na tomou a foto. pancada, Não. ele não tava conseguindo andar depois que ele tomou o chute, cara. Ah, tadinho. Ali, velho. Machucaram o nosso craque. nada que o sprayzinho ali não dê jeito, né, Marcelo? Fala pra ele. Esse Ah. aí, pô. Eu, Aquela fala aguinha pro Edmil aí, milagrosa. Gabigol, as pancadas que você leva lá e continua O jogando. Memphis joga amanhã, diferente do Neymar, que ele machuca a unha e fica um mês sem jogar, né? É, ó, eu Tem ia umas falar o festinhas aí seguinte, ó. também. É que vai Domingo- chegando os feriados, né? E vai Quando você for- machucando, né? Hein, Edmil, se for que foi pênalti, aqui não foi pênalti lá no Arrascaeta, você vê que o cara dá uma pisadinha ali. Foi, pisou. Pegou Cara, eu falo pra assim. você, ó, no campo domingo eu tava jogando, eu toquei a bola pro nosso lateral, o zagueirão deu uma pisada no meu dedão assim, só rápida. Tem que ver como é que tá meu dedo aqui. Você imagina um cravo de alumínio pisando no pé do cara. Você é louco, velho. Dói pra caralho. O bicho. problema desse lance foi que o Arrascaeta levou uma meia hora Caiu pra cair depois. atrasado, né? Caiu atrasado. Tá só cansado. isso que- Vou deitar. É, ele percebe, o cara encostou em mim lá atrás, acho que eu vou deitar. Não, e o pior é que foi o Coronado. O Coronado, ele não tem vontade de viver. Eu não sei como que ele conseguiu fazer um pênalti, velho. Eu acho que quando ele tem preguiça acorda, de respirar, cara. ele demora umas 2 horas pra saber que tá vivo, mano. Tá ligado? Ganhou, Tipo, ganhou, tô vivo. e ganhou a bala, né, bicho? Nossa, 2 milhas por mês. No mínimo. Ah, Não chega a tudo isso, não. Ah, Tipo, não, 1 milhão não aí. chega. 2 Eu vou ver milhas. aqui pra você já. Pera aí. já Não, vejo não já. acredita em tudo que você vê Ah, na vou dar um internet. Google aqui. Vou dar um Não, Google você não aqui. pode ser Ele assim. tá olhando o canal do Neto. Peraí, só um é. minuto. Não, Tá mas ele olhando ganha lá. 2 milhões, né? Pessone. Verdão Isso aí pra mesmo. sempre é o canal que ele vai ver. Ah, tipo pra lá. Ó,
Quanto ganha? Cerca de 2 milhões. Acabou, filho. Pode Cerca, é procurar aí, ó. cerca. Mas Minha não é fonte- muito, não. A É minha que fonte é precisa. Cerca de 2 É milhões. 1 Tá milhão e aqui. 700 e Coronado ganha 2 pouco. milhas, sim. pra É por aí, por aí. doer menos, fala que é $500.000. Assim, parece Ah, que é pouco, parece que é pouco. uns Não, 500 300 mil mil dólares é 500 mil dólares. muito, dólares. não. É Não, eu menos, sei 300, que 200. 350. é só ninguém fazer conversão. Entendeu? Fala que é 500 mil libras. Ô, Gabigol, mas no fim pintou o campeão, então? Não, calma, vamos com calma. Vamos com calma. O Ah, Flamengo esses dias perdeu teve uma derrota aí na Libertadores. Aqui foi. E eu achei boa essa. Não que eu gosto de derrota, é óbvio que Foi não. empate, né? Mas não, perdemos no Maracanã, na Libertadores. E aí foi Ah, é verdade mesmo. aquela derrota foi boa para os caras voltar, botar o pezinho no chão ali e saber que não é, se não jogar bola no Itacar, não tem essa não, velho. É 11 contra 11, não tem time besta mais não. mas o Gabigol, o Fábio tá com esse papinho aí que ele tá te gorando. Ele quer, sabe? Ah, então quer dizer que já ganhou. É isso, Sim, é essa a eu intenção queria ouvir, dele. mas o Gabigol, É, ele não é emocionado. Não, ó, Ele não é veja bem, emocionado. ó, domingo, cara, cheguei aí, tô puto que a gente tinha perdido o jogo, aí o Mengão vai lá e estraçalha com o Corinthians, falei assim, Ô, arregaça o Gabigol. Corinthians. Não, mas depois do Mengão moer o meu Corinthians, aí você sendo baiano, o Bahia vai lá e senta a tabuada no Parmeira. O que você acha? 1-0 achado ali, gostoso. delícia. A derrota do Palmeiras, a derrota do Palmeiras podia ser até pro Asa de Arapiraca de novo. Foi uma maravilha, velho. Que delícia, velho. E eu não tava acreditando, bicho. Falei assim, o Flamengo ganhou, beleza, vamos ficar na bota do Palmeiras, sei que o Palmeiras vai ganhar mesmo. Nem coloquei lá, aí falei, tá acabando, deixa eu colocar para mim. Tava 0-0. Falei, opa, tá bom, tá empatando, o Flamengo tem mais tal de gol, vamos ficar na frente. Daqui a pouco, a bolinha Ó, apareceu. Gol do Bahia. Eu falei, faz brincadeira. Não vou nem secar. Eu falei, vai agora, esperar um pouquinho pra ver. É, E aí, tecnicamente falando, é os dois que vão estar no degrauzinho acima, né? Seria o Eu acho Botafogo que vão também, mas o brigar, Botafogo eu não se acho que vai encaixou, né? brigar pau a pau até o fim, eu acho. Eu acho que esse Vai. campeonato aqui, Palmeiras e Flamengo tem tudo para fazer uma disputa assim, bem é, cabeça a cabeça ali até o fim. Eu acho que nenhum dos dois vai disparar na frente. Acho que vai ficar esse perde e ganha, uma hora um tá na frente, outra hora o outro. O Vai, problema do vai determinar muito também a sequência das outras competições, né? Que quem vai avançando, Copa do Brasil, Libertadores, o outro vai se dedicando mais. Que nem o Flamengo, nos últimos anos, ele tem ficado um pouco a desejar no Campeonato Brasileiro, né, Gabigol? Muito por conta sim. disso, que ele vai avançando nas Copas e acaba deixando o brasileiro. Mas eu acho que É. esse ano o Flamengo vai deixar, não. Eu tô Vai achando que o Isso, deixar. Flamengo tá querendo ir pra Sul-Americana, eu acho. e o Ah, Felipe, e o Felipe, Não, faz isso não. Fica lá na Libertadores, fica lá. o Felipe já falou, a prioridade é o brasileiro, velho. Ele então. focou no brasileiro e quer o brasileiro. E Ele tem um sabe que o brasileiro, Não, pode terminar, só ia completar. ele sabe que o brasileiro é complicado. Se deixar o Palmeiras escapar, não vai buscar mais. Então ele tá ali, ó. Ele é malandro, É. rapaz. Ele sabe, trocou ideia com os jogadores com certeza e sabe o caminho tomar, rapaz. O Felipe Que é ferra esperto. também é a janela, né? Muda totalmente o campeonato, né? Quando É vê isso aí. algum país emergente, vem e lima todo mundo. É Mas eu foguete, acho, cara. ô, Luciano, que esse Muda o ano, campeonato. não só esse ano, acho que nos últimos anos já, Palmeiras e Flamengo não têm alterado muito com janela. Verdade. Só Eles não têm perde. quase perdido, porque eles têm condição de segurar. E ainda mais esse ano que vai ter o Super Mundial aí, eles não vão perder jogador antes do Mundial. Pode ser que nem o Palmeiras, eu sei que vai perder o Estevão, né? Depois do Super Mundial. E vai perder, na minha opinião, é quase Depois do certeza quê? que o Richard Hughes deve sair também. Acho que esses dois aí o Palmeiras vai perder. Não sei se vai repor. Acho que o Estevão não vai repor. E o Richard Hughes estão falando que vai repor, mas o Estevão não vai repor, porque já trouxe, teoricamente, o Facundo Torres, né, para ser a reposição. Como é que tá chamando o Mundial? Ele, Super? ele se chama Super Mundial. é Entendi. super mundial. Ah, Inclusive, não sei se boa. você está por dentro, mas os demais mundiais já viraram fax, entendeu? Os Ah, demais mundiais já Ah, viraram fax, porque não, já não não, é não, mais não, o não, mesmo não. competição. Entendi. não vale. É esse que vale agora, Ah, então. agora é só esse que Daqui para vale. frente é esse, Ah, entendeu? tá. Esse aí Nem a é Taça o Rio vale mundial. mais. Taça O Rio também resto não Mas vale daí mais. é como que faz fax. para ganhar esse? O que Essa que é a vão, dúvida que que eu que vão fiquei falar agora. pro Bangu, mano? É, fala para ele que virou fax. Poxa.
E o Mas, ó, Fluminense olha, ganhou, né? O Fluminense ganhou 53 também, não ganhou? ganhou. Mas virou Sequência fax aí. também. É, fax. Palmeiras, É Bangu e fax. Fluminense depois. É, os Corinthians Toiação ganhou também. Só Corinthians ganhou voltando também. lá, o Fábio, no que o Fábio falou sobre perder peças, eu acho que o Palmeiras perdendo aí o Richard Rios e o Estevam, vai buscar outros aí Então, para. É difícil, velho. Não, Pô, o Estevão ele no não vai buscar, ele não vai repor. não tem. Estevão não tem também, né? Nem tem, né? o Flamengo tá trazendo Jorginho. o Jorginho, né, bicho? Tá trazendo, Mas tá certo. mas besteira, vai bagunçar o Flamengo já tem um precisa. monte de cara bom no meio-campo ali, pra que ele quer o Jorginho? É, O de Eu não fato, É entendo o ótimo Flamengo. jogador, mas não a não precisa. ser que tiver alguém saindo, né? Vai O saber. Flamengo Cara, senão. mas vai perder o Wesley, mano. Estão falando Ah, que o Wesley eu ouvi falar que vai perder mesmo. É. Não dá pra pode ser segurar. que volante nunca é demais, cara. Porque é o calcanhar de É. Aquiles dos Mas times aí, mas filho. o Jorginho, Marcião, ele Vídeo não é mais Corinthians. aquele volantão. Isso, o Flamengo. O Jorginho seria a posição do Gerson, entendeu? Isso, não, vai Isso aí. jogar ali. É o reserva dele mesmo. E a Mas posição do é- Gerson e do De La Cruz, cara. O Flamengo Não, já tem mas jogador ali. mas é jogador de Alto pegada nível. de futebol italiano, Não, pegada. o jogador então, é assim, bom. O jogador é bom. O Palmeiras meio que sondou ele também, quase contratou. E eu acho assim, pro Palmeiras seria bom, porque numa dessa você perde o Richard Rios, você tem um Jorginho. Agora o Flamengo ele tem o De La Cruz e o Gerson, que faz a função do Jorginho, que são, na minha opinião, hoje melhor que ele. Os dois. Não, sim, é porque o De La Cruz ele tá machucando muito ultimamente, viu, Fábio? Ele não tá sendo o Não, mesmo. e o Gerson tem a questão da seleção, né? Ele tá indo sempre pra seleção. Tem essa questão exato. também. É que o Flamengo, assim. E agora que o Felipe Luiz vai pra lá, O Flamengo faz o futebol que, quando você senta pra Vai assistir, é o que convocar você bem quer mais, ver. né? vai convocar bastante gente do Flamengo. eu Desculpa, acho Marcelo, que- não podia perder esse Ah, gancho. É o não, De La tá Cruz é certo. capaz de ir pra seleção agora com o Felipe. Não, eu também acho. Ele vai levar meio time, vai levar Pedro, É. vai levar todo mundo pra seleção. Certeza. Qualquer amistosinho, Arrascaeta. agora é 8 do Flamengo. Vai. Não, mas a seleção, se for a seleção verde e amarela, até que os caras vai, mas se for vermelha, não vai, não, bicho. Você acha que não? vai. Nem Será que, fudendo. será que eles vão boicotar o bagulho? Será? Não, já disse que não vão, né? Já, Não, mas a será? CBF emitiu uma nota hoje falando não negou, né? que nunca tinha divulgado, querendo dizer que era fake news. É Mas que, não na verdade, negou. os cara jogam, eles soltam a criança e vê se alguém vai abraçar. Ninguém abraçou, eles falaram, "Ó, não foi nada, não. Deixa quieto, deixa quieto. Deixa quieto, finge que não foi nada e vai embora. Porque até o pessoal que teoricamente iria apoiar, né, vamos assim dizer, os jornalistas aí mais de esquerda, teoricamente Os os canhotos. canhotos poderiam apoiar, nem eles não apoiaram, eles criticaram, cara. Então aí ficou muito ruim. Aí eles conseguiram desagradar todo mundo só todo mundo. É porque, assim, independente mesmo seja do lado direito ou esquerda, que eles atacaram o lado da direita no sentido de que a direita estava politizando a camisa da seleção, né? Então eles também não iam fazer a mesma coisa, senão ia ficar meio Ô, Márcio, opinião dúbia também, entendeu? mas não precisa, ó, se eles acham que a camiseta da seleção é a camiseta da direita, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se eles acham isso, era só usar azul e acabou. Usa azul, eu sou de esquerda, eu não quero sair vestido de Bolsonaro, então eu vou usar a camiseta azul, acabou. Eles Acabou. acham É. por causa das manifestações, cara, que é Foi todo uma mundo grana, no mas assim, Brasil. É Tá por bom, mas isso. aí o que eles quiseram com a camiseta vermelha, então? Nós vamos lançar uma camiseta vermelha. Por quê? Porque daí o pessoal da esquerda vai comprar a camiseta vermelha e aí nós vamos começar a ver pessoas com as duas cores na rua para tentar fazer Nada, uma medição meio que por zoiômetro, vai dividir sabe? mais ainda a população. É Vai dar lógico, guerra, não vai dar isso aí vai dar bom. guerra, bicho. Vai dar É. merda isso aí, cara. Não, isso é merda. besteira, cara. Uma Já tem que a tem um- camiseta azul, que teoricamente não faz parte do amarelo lá do Bolsonaro. Acabou, tá lá, é a camiseta azul. Se o cara quer torcer para a seleção brasileira, mas ele não quer pôr amarela por conta disso que eu acho uma baboseira, mas se o cara não quer, ele põe azul e beleza, vai torcer pro Brasil com a camiseta de 58, com a camiseta que já foi final de Copa do Mundo e acabou, meu. Vamos pra verde do Vocês goleiro, mano. assistiram? Não, e assim, né? também. O gancho que foi utilizado, né, na questão que foi Michael Jordan, né? Tipo, Nossa, é um bagulho. Assim, Foi também, citaram eu também. gosto pra caramba do Chicago Bulls, da NBA, Nossa, mas eu não consegui entender esse vínculo com a camisa da Nenhum. seleção, Zero, né? entendeu? Zero. Eu não Não consegui.
Né? Não, Poderia. põe o Poderia Pelé dando fazer. soco no ar, então põe o Pelé dando Então, soco no ar, que é 10 vezes mais É. representativo, né? Eu não entendi muito bem. Precisaria de uma explicação do marketing aí para saber o porquê que tá tendo essa homenagem ao Michael Jordan. E queriam Ah, mas colocar o começaram, símbolo, colocar o logo dele lá, beleza. Agora tem que mudar a cor da camisa. começaram a tirar pra todo lado, viu? Que o Não, bagulho mas tava nem dando colocar o merda. logo dele não tem nada a ver, Marcião. Nem colocar o logo dele na camiseta da seleção brasileira não tem nada a ver. Sabe, a Nike, tudo bem, ela quer puxar o Jordan, porque ele é uma marca da Nike, vamos assim dizer. Tudo bem, faz tênis, faz uma camiseta só dele. Mas o que tem a ver colocar na camiseta da seleção brasileira de futebol, cara? Põe na seleção Então, brasileira de peraí. basquete, então, pô. Aí Então, já. peraí. Isso que a Nike fez foi. Eles estavam fazendo pescaria, Eu também acho. certo? Eles lançaram a camisa vermelha e o logo tá bem no lugar da Nike. Ali é o logo da Nike. Ali não tem nada de Jordan. Não, mas eles O poderiam Jordan é pra colocar como tentar. logo da Nike o Jordan, porque é uma marca da Nike. Mas eles colocaram o Jordan para dar uma pacificada, tipo, eu não vou misturar, é homenagem e tal, mas ali é o logo da Nike, né? Eles tentaram jogar para testar. Eu também Eles acho. viram a repercussão fez um barulho, eu acho que Tomara- maior do que eles Tomara. esperavam, Tomara. porque o pior é que a camisa ficou bonita. Qual? A camisa ficou bonita pra cacete vermelha. É que não tem Senhor nada a da ver com o glória. Brasil. Não, Não se tem nada a ficar ver com a vermelho seleção. com dourado, teve uma que eles fizeram, não sei se é de verdade. É, Não daí é fica feia mesmo, Espanha. não. Vermelho É com que- dourado, fica Espanha. E ficou legal mesmo, só Se que eu não não me tem engano, nada a ver. da É que o Espanha é Corinthians já Adidas usou ainda, um não é nem vermelho, Nike. já usou um vermelho vinho lá, né? Então, Não era vermelho, era grená. não, Era por ele já causa tá do Torino, né? acostumado já. Era por Não, causa é do que eu Torino, não começo tem a nada a pensar ver, umas Também já era por causa ser do camisetas do Torino. Corinthians aqui, corintiano, aquela do tal. Japão, aqui tem Foi os uma negócios do homenagem pro Japão. Torino, que o avião caiu lá, que ele matou meio time, todo o time, sei lá, tem uma história dessa aí. Que tem o São Jorge. Você não vem não, hein, Marcelo? Alto, ó. Agora vocês viram, não sei se vocês assistiram o programa do Galvão ontem, na hora que abordaram esse assunto. Arrebentaram, Eu vi o arrebentaram. recorte Primeiro que só. o Galvão me surpreendeu bastante com a O posição casal. dele, mas ele tem me surpreendido com as posições dele, ele tá mais solto, ele tá sendo Coincidentemente, mais ele. depois que ele saiu da Globo, né? Agora É ele só não. coincidência. Aí ele Agora pode ele- falar, O Mauro aí ele Naves pode também, falar é só coisas. coincidência. E o É isso aí. Casagrande? Agora, Tem o Ele foi Casagrande. bem pra caralho, né, bicho? O Galvão não, foi então, bem pra caralho. Foi bem, velho. foi pica. Agora, na hora que o passou a palavra pro Casagrande, não Ele sei não se sabia o que alguém falar. reparou, o Casagrande tava com a mão suando. Ele fazia assim com a mão. Ele não ia falar que ele não gostou, cara, porque ele gaguejou na hora de falar. Ele não queria falar contra, É mas que não tinha ficou o que muito falar, velho. chato, porque o Falcão falou, depois o outro cara falou, O Ricardo que é Rocha, o Ricardo Ricardo Rocha, Rocha. depois o Galvão falou, aí falou, e você, Casagrande, o que você acha? Ele ia ter que Eu tô discordar perdido. dos três ali, cara, ia ficar muito difícil pra ele. Não é besta, Ah, não não, é tá besta, não. certo, foi horroroso, horroroso. É uma bosta. Agora, uma outra coisa que eu vi lá e que eu não sabia é que consta no estatuto da CBF que só pode usar as cores da bandeira. É, eu vi isso aí também. Mas hoje Então, já filho, levantaram A um Nike outro. tá fazendo graça. Já Mas é que eu não levantaram sei um se outro partiu porém, da mano. Nike. Hoje. Falaram que pode sim, só que tem que ser no intuito de comemorativa. Aí pode, aí tá liberado. O Brasil já jogou de preto, né? Há pouco tempo atrás o Brasil jogou de preto. Exato. E aí vão falar que não, que é Mas é que eu acho comemorativo que- a própria Copa do Mundo. Mas o que eu acho, Luciano, é que daí não pode você falar que ela é a camisa número 2 ou número 3. Aí você tem que fazer assim, ó, é para um Beleza. jogo. Num jogo nós vamos pôr a camisa vermelha aqui, pum, num jogo. Mas não assim, nós vamos lançar o terceiro uniforme da seleção. Entendeu? É. Eu acho E que eu- aí é nesse sentido. E o que estavam É. dizendo é que ele ia eliminar a camisa azul, é isso mesmo? Ele trocar pela camisa azul? Que foi a É. primeira camisa que Foi o Brasil... como número 2. Foi exatamente, a discussão era essa. Se na Copa tivesse um Brasil e Suécia, o Brasil ia jogar de vermelho. Vermelho. Agora vamos falar bem a verdade aqui, ó. Você acha que Meu Deus, partiu coisa isso da horrível. Nike? Eu não acho que partiu do departamento de marketing da Nike. Isso aí tá com cara de que partiu no campo político, que foi empurrado goela abaixo para a CBF. A CBF não sabia muito bem o que fazer, ficou com um elefante dentro da sala, de repente vazou, aí a repercussão foi extremamente ruim e deve ter até o pessoal lá de cima, lá do alto escalão aí da política do Brasil, deve ter falado, melhor deixar quieto isso daí, que não surtiu o efeito que eles esperavam, entendeu? Faz todo Eu sentido, concordo. cara.
Mas que eu eu acho que ainda não teve o deixa quieto. Eles estão vendo qual que é onde que Não, eles vão. teve o deixa Já quieto teve? hoje. Teve a nota Não, não, oficial da CBF. não, eles estão pesando, Fábio. É. Isso vai, Isso acho que foi ainda um teste. vai dar manga É ainda, igual viu? a taxação do Pix lá, velho. Os caras viram que ia dar nhaca e recuaram na hora. Só, só ver o que vai dar e depois. Se o povo Essa, ficar quieto, se a turma ficar meio dividida, toca o pau. Se não, Eu a ainda acho que vai CBF dar um tá paninho ainda maravilha. pra manga. A CBF tá maravilha, todo mundo faz o que quer, a bagunça do caralho. A gente não tem presidente, né? Deus o O livre. presidente da CBF, ele é Tem, um pô. cara. Desculpa. Agora ele tá ganhando 350 mil. O Edinaldo. E os Passou de A gente não 60 tem para representatividade. 350. Ele mesmo, né? Vou aumentar meu salário aqui, calma aí. Viu? Mas não é Aí, só isso, cara. Ele aumentou o salário das federações. Você viu os caras? tudo, ele aumentou tudo, ele aumentou tudo. Os caras os presidentes de federação estão ganhando mais de 200 mil. É, Subiu de 50 para 200 e poucos mil. Você olha pode que ver que legal. até por exemplo, o esporte que foi umas 4 vezes prejudicado no começo do campeonato, a reclamação dos caras era bem tranquila, né? Pianinho. Deixa Pianinho. rolar, Deixa passar, deixa passar. deixa passar. Se a Nem gente pode cair, reclamar daí- também, né? se a E gente daí cair, agora, nessa rodada, deixaram de dar um gol pro Fortaleza contra o Sport e dar uma apaziguada também, né? puta, como é que não dá um gol daquele, bicho? Me fala. Então, Porra, mano, a bola bateu lá no fundo, mano. Tomar banho. Mas ali, né, na verdade, tem umas análises lá que ainda realmente parece que foi gol. Tá bem claro ali, mas a imagem da câmera, o que acontece? Quando a bola bate na trave, balança a câmera. E aí borra tudo, entendeu? Então, por mais que pareça, não dá a conclusão. Como o gol não foi dado dentro do campo, isso. Márcio. É Não me isso, é convenceu. isso. Não me convenceu. Não, é isso. O VAR não conseguiu afirmar. Mas Não teve foi uma uma câmera que câmera, é isso mostrou mesmo. claramente que a bola entrou. Teve uma câmera que Então, eu mostrou. vi a bola, mas Eu não sei, a mesma coisa, eu não sei se não você dá para ter estava certeza, não, cara. assistindo algum jogo agora há pouco ou não, mas estava tendo o Internacional e Maracanã. Maracanã. Eu nem sei como é que acabou esse jogo aí. 1 a Mas 0 o Inter. cara acabou 1-0. É. Os caras fizeram um gol lá, bicho, que de cabeça, que pegou na mão do cara aí, Fábio. Você chegou a ver ou não? Pegou na mão do Não, cara eu mesmo? só vi que estavam discutindo o lance no finalzinho lá, né? Com o VAR, deu 11 minutos de acréscimo, não foi isso? Então, Mas eu não exatamente. sabia o que tinha acontecido. Não, o cara fez o gol de botar a bola de cabeça, os caras acharam um toque na mão do cara lá e eu falei, cadê o toque na mão do cara aí, velho? E acharam lá, velho. Toque na mão do cara e cancelei e anulou o gol dos caras. E era gol do Maracanã? Não, do Inter. Era gol do Do Inter. É. Mas deu um bafafá isso aí, né? Tá dando lá, né? Vamos ver qual é que os caras Mas perderam isso um aí, Inter de pênalti. agora, essa questão do não gol ou gol aí também, é aquilo que eu vi lá acho que o Thiago Life falou alguma coisa também sobre a questão do investimento, né, cara? Tipo, por que não tem a tecnologia Cara, do é gol, não inadmissível. gol na bola? Ele até mostrou um vídeo lá dessa tecnologia, que os caras estavam fazendo teste da tecnologia há 9 anos atrás já. Então, assim, o negócio tá aí, né? E aí, no Parece... caso, como você falou, aumentou o salário dos caras aí das federações, mas não tem dinheiro para Não, mas tem dinheiro, botar Marcelo. ali. Lógico que tem, velho. Lógico que tem. Então, assim, Viu, o futebol brasileiro movimenta bilhões e bilhões, cara. Não tem mais por que você não ter uma tecnologia. Qualquer tecnologia que tiver disponível tem que ter, cara. É tecnologia comprovada, deu certo, funciona. Outros países usa. Tem como a gente comprar? Tem. Então compra. Por que não vai comprar? É bilhões que movimenta o futebol, cara. Os caras ficam regulando aí milhãozinho pra cá, milhãozinho pra lá, meu. Então, mas agora as bets também não vai deixar também, né? Senão foi as bets, né? mas Será, cara? Acho que não. mas só uma Não duvido de coisa, nada, velho. só saindo um pouco do cenário do futebol, uma coisa que foi contra a tecnologia, tá tendo o torneio de Madrid lá, do Master 1000 de tênis, e lá não tem mais o juiz de linha, né? Não tem mais. É a tecnologia que a bola. Só que a diferença é que o torneio é no Saibro e no Saibro deixa Tem a como marca. você conferir, tem como você Deixa a conferir. marca. Mas não pode conferir, por regra. Tem a tecnologia. Não pode dar um não bisu pode- lá, não pode mais. Aí teve um lance no jogo do alemão lá do Zverev, que a bola foi fora e a máquina não cantou.
E aí, quando mostrou No telão, no no digital telão lá. lá, no formato digital, a bola deu dentro. Só que ele falou, meu, aqui, ó, pediu pro juiz, vai lá ver, ó, tá aqui. Ô, Márcio. Aí ele foi, tirou uma foto com o celular e postou na rede social. E a bola tava bem fora. Não, ô, Márcio, mas os Tá caras ferrado. sabem que essa tecnologia do tênis, ela não é 100% precisa, assim como eu tenho certeza que as outras tecnologias também no futebol também não são. Não, isso. Agora, a questão é, pelo menos, você fica com um erro padronizado, 99, entendeu? Não é um árbitro que vai falar se saiu ou não. Fica meio que aleatório ali, né? Pelo menos essa impressão que dá. Tem a margem de erro? Tem, mas até o VAR diz que a linha que o VAR traça lá tem uma margem de erro. Por isso que Ok. tem muita gente que defende que tem que deixar as linhas mais grossas para compensar essa margem de erro, enfim. Faz parte, isso aí. Tecnologia, ela é boa, mas ela não é perfeita também. Aonde tiver Hoje- ser humano, ele tá passivo de erro. Onde Olha, tiver atuação operacional, ele vai estar passivo de erro. Não tem Hoje, jeito. hoje no jogo da Champions, anulou o gol do Arsenal lá, né? Com a tecnologia do impedimento. Do semi, né? Se fosse no Brasil, para analisar aquilo ia demorar uns 20 minutos. Porque, E olha que foi difícil, hein, meu cara. Deus, é louco, é que o negócio Foi muito ali. difícil. Foi E o muito lance difícil. do gol do Fortaleza foram 8 minutos, né? Diz que é o segundo maior tempo da história do VAR. Deus, Ah, pra é. ver se aquela bola entrou. É. Então, velho. Os caras E na levaram minha 8 opinião, minutos e falaram que a bola não entrou. Até onde eu sei a regra de como funciona o VAR, ele chama o juiz para ver quando é interpretativo. É isso aí. Impedimento Essa é a orientação, né? e gol não é E interpretativo, é falta sim. dentro da área ou não, né? Ou não é. O VAR define. É falta Se dentro o da área VAR também ou não? Se o VAR se a imagem deu inconclusiva, é decisão do campo. Não tem que chamar o juiz para ir para a câmera. Isso O aí. juiz foi para câmera Hoje- e ficou 5 minutos na câmera, velho. Ó, É isso aí. mais Foi um tudo exemplo. errado. Mais um exemplo da Champions League. Do mesmo jogo que o Marção falou, teve um pênalti. Que pra mim foi pênalti, mas foi muito pênalti, mano. O, eu nem sei falar o nome dele, que é o ponta, o 7 do PSG, Kvaratskhelia. Jogou Não achei que demais o foi cara. tão pênalti, não. Você não achou? Cara, ele abraçou assim, Aquela ele mãozinha, passou. mas ele tira assim. Né? Mas ele abraça. O cara passa e ele abraça e vai atrás do cara abraçado. Aí o cara se joga, né? E já reclamando. Cara, Não. aquilo no Brasil não ia ter nem discussão, cara. Tinha nem discussão. E o VAR não chamou. Então, Não chamou. E aqui os caras da pênalti do Vitor Roque lá, né? Aí não dá. Puta Ah, que Márcio, mas ô, louco. Tigrinho. E o Edmil vai É que falar aqui que os caras é brabo, né, Marcião? Aqui os caras é ator, né, mano? Aqui os caras Vitor Roque. é bom. Aqui os caras ganham troféu imprensa, não é Oscar. Isso, é. Ei, falar nisso. Recebe Oscar. Ei, ô Marcelo, falando nesse lance aí do Vitor Roque, no jogo do Flamengo e Corinthians também, teve um lance do Cebolinha que ele driblou o cara assim, e ele caiu que o juiz não deu nada, mas foi muito mais do que o do Vitor Roque, velho. Sim. Você chegou a ver esse lance? Eu vi. É óbvio que eu acho que não tinha Eu que dar vi, mas pênalti. eu não tô lembrando, não, velho. Eu não vi Eu também. vi o jogo todo. Foi de Só que ele chorando lá mas eu dessa vi. hora. E Quanto fixou tava o jogo? Já tava tava 2, 3. 3? Eu nem vi mais nada. Nem vi. Nem já, mas não é assim, eu tô dizendo, só comparando o lance, entendeu? Não, pra Sim, mim, sim. lá. Mas foi muito mais pênalti do que o do Vitor. Do Vitor Roque nem O do Vitor Vitor Roque Roque não no foi São pênalti. Paulo, você tá falando? Contra o São Tudo- Paulo? também, né? Escolhe você. Qual Mas você qual pode lance que você escolher. tá falando? Do Vitor Roque contra o São Não, Paulo? a aquele favor do pênalti? Palmeiras São tem uma Paulo. coletânea de pênalti que não foi. Você pode escolher. Pode escolher. Dá pra Ah, fazer um foi muito pênalti. potiporri. Aquele contra o São Paulo foi muito pênalti. O Arboleda totalmente imprudente. Meu Deus do céu. Faltou a Totalmente expulsão, né, palmeirense, Fábio? Deixa o Gustavo escutar, né? Palmeirense, né, Fábio? Nossa, Você é louco. Esse Você aí- arruma uma briga pro resto da sua vida. o Não, esse aí Gustavo entra esse- agora aqui arrancando a calcinha pela cabeça. Essa frase do Fábio já dá pra fazer corte já. Esse já é um corte bom já pra gente colocar lá. A gente põe o vídeo do Vitor Roque embaixo e o Fábio falando em cima. Assim. Muito Olha, pênalti, né? gostei, Muito hein? pênalti. Título, muito pênalti. E a cara do Gustavo embaixo, né? Viu, falando nisso, como é que tá? E o São Paulo, essa rodada do Brasileirão, pra gente poder falar um pouquinho de São Paulo também. Vocês acham que foi um tropeço contra o Ceará ou vocês acham que foi um bom resultado pro São Paulo? O que vocês acham? O Ceará tá bem.
Ceará não é time que vai cair, não. Ceará é meio de tabela e olha que meio de tabela pra cima. Time chatinho, Eu pra tenho com essa jogar lá é impressão também. difícil. Eu acho que o empate pro São Paulo, claro que a zoeira a gente não perdoa, mas ainda mais Foi um pra bom irritar o resultado. Gustavo, né? Acho que é sempre Ah, válido irritar o Gustavo. é ponto ganho, né? Não é 2 perdidos, né? Casa, Ponto né? ganho. Fora de casa, né? O Ceará vai roubar Porra, muito ponto É, os do times, time os que botão é briga lá em times, xarope, cima. mano. não, os times do Nordeste, a casa é o que manda, né? Então, Tipo, mas jogo eu em acho que. casa, quem for lá e ganhar jogo fora, beleza. Mas os três estão embaçados. Jogo Fora o esporte, que coitado do esporte, tá Onde É, sendo foi? judiado aí pela garfado. arbitragem. Bahia e Fortaleza, né? Bahia e Fortaleza, principalmente o Bahia, né? Então, Eu mas acho que o ó, eu Bahia vou é mais falar que pra o você, Fortaleza. O Edmil. Bahia tá bem. Hoje, na minha opinião, o Ceará é o melhor time do Nordeste. Ele é melhor, e, na minha opinião, hoje ele tá jogando mais que o Bahia e mais que o Fortaleza. E olha que eu tô falando isso que o Palmeiras acabou de perder do Bahia. Só que, na minha opinião, perdeu, mas assim, não era pra ter perdido, mas perdeu, porque faz parte. Mas o Mas Não, Ceará, o pra mim, ponto. é o que tá Não, o mais. Estevam tomou um rolinho, velho. Nossa, Ele Bateu deu os um também. calcanhar, mano. Fiz Fala, assim, ó, Ele todos deu fala os aí, um calcanhar. também, Gabi. né? Você que mandou o vídeo e o áudio no grupo lá. Esse Ele, rolinho ele- foi Rolando do bonito, aquele hein? céu, narrador velho. é ligado, aquele narrador é muito fera, velho. É. Ele acaba com o cara, velho. Você vê, muito bom. Bateu os calcanhar assim, ó. Puta E, aí, merda, mano. e é do flamenguista ainda lá, né? Do Gianluca, né? É do Gianluca que É. passou pelo Santos. Verdade, verdade. Assim, eu acho o Ceará tá um time bom, sim, bem entrosado, jogando legal, mas, cara, o Bahia tem uns caras bons de bola, velho. Não, o elenco do Então, Bahia é melhor. Bicho. isso que eu ia O time do falar. Bahia é um time leve, o time do Bahia é bom, velho. Tem elenco, bicho. Não, O Ceará não vai ter fôlego, porque não tem elenco. mas É. então, Então, Márcio, então, na hora que machucar alguém, que quebrar o time base Só que ali, o dos times do Bahia e Nordeste, Fortaleza tem mais força, ó. dos É. times do Nordeste, o Ceará é o maior. É o que tem a torcida Não, mais doida, cara. E isso, Uhum. fator casa pra ele vai contar muito, cara. mas ô, Edmil, o que eu falo assim, ó, nesse momento, eu acho que o Ceará é o melhor time do Nordeste. Se você perguntar pra mim, você acha que ele vai terminar na frente do Bahia? Não, eu acho que o Bahia termina o campeonato na frente, por conta disso que vocês falaram. O elenco do Bahia é melhor, o Bahia vai ter mais Concordo. reposição. Não, Eu acho mas assim, mas nesse momento, o Ceará, Vai tanto mais é que ele longe, né? foi campeão ali da Copa do Nordeste, né? Ganhou Mas, em cima de Fortaleza. mas só um minuto, Fábio. Já agora eu entendi, já que você está puxando essa pauta, porque o Palmeiras vai jogar com o Ceará amanhã, então você está tirando o favoritismo. Já Tá. Tá começou, tirando já. peso. Tudo Puta tem isso que aí, né? Eu vi que eu pariu. falei, mano, será que ele tá Agora ficando tá doido, falando mano? demais do Ceará, mano. Falei, Tem cara, que- Cara, Lu, ele tá certo. Cara, ó, Mas é claro que ele tá tirando o peso é lógico. tirando Você, responsabilidade. Marcel, você não nasceu ontem, Marcel. Você tem barba Eu branca, olhei aqui Marcel. 7h30, Palmeiras e Ceará. Eu falei, ué, tá eu fiquei estranho aí, pensando né? aqui, eu falei, você tá ficando doido? Tá Não, ficando mas gaga, isso tá daí com eu sono, falei. né, mano? Isso daí eu falei quando saiu o sorteio. Quando saiu o sorteio da Copa do Brasil, eu falei: o Vocês deram Palmeiras muito pegou azar, né? o O mais pior difícil. time para É, o mais pegar. difícil. Pegou o time mais chato, que é o melhor time do Nordeste, na minha opinião. Falei lá no sorteio. E eu falo para você: o empate que o São Paulo conseguiu lá do Ceará, eu compro amanhã. Se você tiver vendendo para mim, Marcel, um empatinho com o Ceará lá, eu Tudo bem, compro. mas pra Copa do Brasil, beleza, 2 jogos. Bom Então, demais, bom você não acha que demais. tá bom? rapaziada, eu Bom. vou ter que ir nessa aí, viu? Senão eu vou acordar minha pequena ali, velho. Boa, boa. Valeu, Obrigado, Gabigol. Gabi. Obrigado Valeu o pela esforço. Valeu aí, resenha mano. aí. Tamo junto, mais uma vez, ó. É. Ô, Tu, Gabigol, espero que você volte mais aí, Gabigol, com nós. hã? Espero que você volte mais aí participar com a gente. Foi Mas gostoso. eu quero que você volte nas derrotas do Mengão também, por favor. Espero o Mengão levar fumo lá na Libertadores. Não vamos ter um pé de rato. Acho, pó de acho, rato. que acho que o Córdoba vai ganhar de novo lá ainda. Aí. Não, tamo junto, tamo junto. Fechou, tá? Foi Valeu. bom participar aí, foi bacana. Abraço. Eu vou comprar também um bagulho desse daí pra estar com vocês aí, pra deixar, mano. Beleza. Mas não vai comprar um deserto igual o do Edmil, não. Não fique feio que nem de mil Esse aqui assim, é ó. do Theo, cacete, não é meu. É de onça, né? Mas beleza. Valeu, rapaziada. Eu continuo aí, tamo junto. Valeu, Gabigol. Até mais. Valeu, Vai. mano. Boa. Mas é isso, Marcel. Eu compraria um empate com o Ceará amanhã, tranquilinho. E acho que mas acho sério mesmo que o Ceará é o melhor time hoje do Nordeste. Mas acho que o Bahia vai Jogando mais passar. bola que o Bahia, você acha mesmo?
Cara, o jogo contra o Bahia do Palmeiras, o que eu vi ali, cara? Eu vi aquele tal de Pulga, Eric Pulga, achei que é muito bom, liso, deitou e rolou no primeiro tempo contra o Palmeiras. Fora isso, cara, tem o Everton Ribeiro, que assim, de vez em quando dá uma bola boa, tal, mas não é nem de longe aquele Everton Ribeiro do Flamengo. O Jean Lucas, esse que deu o rolinho que vocês estão falando aí, muito mais trombador do que qualquer outra coisa. Não é um cara Lateral que. esquerdo é muito Ele é bom. técnico. Ele é Ah, bom eu de acho bola, que. mano. Eu gosto dele também. Ah, ele é bom, mas não, sabe, não sei, cara. É tipo aquele cara que surgiu no Grêmio lá, Acho que eu esqueci o que. nome lá também, Não, eu acho que ele não um meia forte lá que acontece. surgiu. Ele não acontece ofensivamente, isso é fato. No Isso que eu Santos, quis dizer, Márcio. É isso que eu quis né? dizer. Mas Parece que ele é ele. um 8 que distribui bem a bola ali, Sim, entendeu? Que sim, só sabe trombador, tratar ela, ganha, sabe tratar a bola. Forte usa bem o fisicamente. corpo também e tal, e tudo Mas bem, não dá mas. para esperar mais do que isso, não. Isso, é isso O aí, Marcelo. lateral esquerdo é muito bom, mano. Sim, Muito bom mesmo. tem os dois laterais deles são meio chato. E assim, né, cara, o resto é normal, né? O goleiro contra o Palmeiras vira Neuer, o zagueiro vira Rudiger e por aí vai, né? Impressionante como os caras Ih, jogam bem Ah, quando vai jogar pro Meu pronto, de Palmeiras. novo Deus. essa ai, história. ai. Tá doendo ainda? Será do Paulista? Ah, meu, não, não tem Você nada a ver sabe com o que Paulista, vai ser. eu não tava olhando a tela, eu achei que era o Gustavo falando. Não, meus Cara, caras, é impressionante, É velho. O contra o Bahia São jogando Paulo, bosta. todo goleiro vira Mas você Neuer. achou que o Pelo amor de Palmeiras Deus. mereceu ganhar o jogo? Ah, eu achei que talvez o empate, né, Márcio? Talvez o empate. O Palmeiras não jogou bem, não foi um bom jogo. É, Eu eu vi achei que aqui o. que foram 21 chutes, mas Sim, no gol só dois. então, o Palmeiras finalizou a mesma quantidade de vezes que o Flamengo finalizou. Tá? Essa é a estatística, pra você ter uma ideia. O Flamengo ganhou de 4-0, podia ter ganho de 6. E o Palmeiras não conseguiu fazer um mísero gol. Teve bolas ali que passaram muito perto, mas eu acho que o lance que determinou ali o jogo foi no começo, acho que estava com 5, 7 minutos de jogo. O Maurício recebe uma bola na marca do Ai, pênalti, ele domina no peito e consegue estar por cima. Aquela bola ali, cara, era a bola que se ele faz o gol é outro jogo, o jogo fica mais tranquilo. Aí, é aquele jogo, aquela maldita situação que a gente fala do time que tá jogando em casa, com a obrigação de ganhar. Isso serve para o Santos, para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Flamengo, qualquer um. E aí começa a passar o tempo, você não faz o gol, o adversário vai cada vez acreditando mais e você vai cada vez ficando mais desesperado. O estádio fica naquela apreensão, em vez de ficar naquela vibração, tipo de cantar, de apoiar, não sei o que, fica aquela apreensão no ar. E aí o Palmeiras começa a ir para ataque que nem louco. Terminou o jogo, ele estava no ataque, ele estava com o Estevão, Paulinho, Vitor Roque, Flaco Lopes, Felipe Anderson, tava aí assim, tipo, bagunçou, né? Bagunçou, né? tinha 5 atacantes no time, e aí toma um gol no Aí contra-ataque ali, que bagunçou. o cara faz não foi nem um contra-ataque, o cara faz 1-2 ali, bem juvenil, mal posicionado, toma o gol e assim, cara, eu não vou falar pra você que o Bahia não mereceu, porque o Bahia jogou bem. O Bahia jogou muito bem, eu achei. O Bahia foi bem, foi Na, perigoso em vários momentos do jogo. na Primeiro tempo do estatística, Palmeiras foi parece que o muito ruim. Bahia finalizou 5 no gol, né? O Bahia foi Foram bem no 10 no jogo. total e 5 no gol, e o Palmeiras foi 2 no gol só. Mas você pega aí nessa estatística, eu não levo muito em conta. Você teve dois lances do Flaco Lopes que a bola passa lambendo a trave. E para estatística, isso daí é finalização para fora. Do mesmo jeito, um cara que chuta lá da intermediária, a bola lá na bandeirinha, conta a mesma estatística. Então, assim, tem o jogo que a gente assiste e tem a estatística. A estatística dela, ela é um ponto. É fria, Mas né? finalização para fora do Flaco que lambe a trave, cara, para mim é mais perigosa do que Lambe. uma que chuta no meio do gol e Faz o sentido, goleiro. faz sentido. Entendeu? A própria do, Fora aqueles do, do cruzamentos Maurício, fechadinho, né? Que não conta pra nada também, que quase que o cara que é sempre trisca. um Deus nos acuda Quase também, É, cai né? dentro do gol. é. Viu? E você pega o próprio chute do Maurício ali, conta como finalização pra fora, viu? Mas pelo amor de Deus, o cara finalizou da marca do pênalti, velho. Entendeu? É uma finalização pra fora, mas é muito perigosa. É muito mais Fabião, perigosa do que um chute de fora da área que vai no meio do gol e o goleiro segura em 2 tempos a bola, que vai contar como chute no gol. a real é que a rodada pros grande paulista foi uma Nossa, Deus é caca, livre. mano. O O Santos, Santão ainda veio pra Santão, encerrar da é. noite. Não, o herói da rodada dos paulistas é o Bragantino. Bateu Só que. justamente no Santos. É o Viu? E o herói gol dos do paulistas. Sacha? E o gol do Sacha? Golaço, né, mano? Você é louco, velho. Onde é que ele pôs Golaço. aquela bola? Golaço.
Mas Quero aonde ver fazer de novo aquilo lá. aonde o zagueiro do Santos enfiou a bola também, né? Que ele Marcião, entregou a bola lá. sinceridade agora, sinceridade. Tá com medinho da Série B ou não, mano? Ou Mas você se acha não que tiver, é tá louco. Cara, cedo? Sinceridade, não, é sinceridade. cedo. Se É não tiver, é louco. cedo ainda, é cedo. Hum. Não, é cedo. É cedo. Para ter medo é cedo, mas o desenho é ruim. O desenho é ruim do que tá acontecendo. A gente teve um podcast que o Santos joga com o Bragantino, que o Neymar faz aquele gol de falta, que foi basicamente meio que o último jogo dele, que foi o jogo que ele mete o gol e depois sente, e aí depois emenda mais uma lesão aí, né? Depois que volta agora. E aquele jogo eu comentei aqui, que falei, pô, fazia um bom tempo que o Santos conseguia dominar o Bragantino, porque o Bragantino é um time, aquele time nota 7 que Bom, a gente mas é fala, chato, que chato. é Voltou a jogar bem o complicado. Bragantino, né? Voltou a jogar. Ele tava mal no Paulista, mas voltou a Isso. jogar Só o bem. caixinha isso aí. E aí, então, mas e Não aí, é coincidência. é, mas e aí o jogo de domingo, não, assim, o Santos tomou 2 gols de erros de saída de bola ali, né? O zagueiro. A, a mesma coisa que eu estava falando no jogo do pé de rato, o zagueiro do Santos cometeu, né? Às vezes eu pegava aqui o William, recebia a bola aqui, às vezes lá na lateral, na parte defensiva, e quer cortar para dentro. Com a cabeça Se, baixa. e se você. E ali, meu, você tá na lateral, você tem que tentar chutar pela própria linha, bate na zaga, Para sai para aumentar o campo. fora ou vai para frente. Se você corta para dentro e errou aquela saída Acabou, ali, você deu o contra-ataque mortal. todo mundo tá saindo e aí ia acontecer exatamente Meu, ô isso. O Marcelo, zagueiro. isso é o básico. Eu levo o Bruno lá na escolinha e o Bruno tá jogando de lateral esquerdo. O professor fala isso pra ele, com 11 anos de idade. Esse é o básico do lateral. Você vai quebrar a bola, você quebra sempre fazendo o arco ali na direção da lateral. Se alguém interceptar a bola, ela sai pra lateral e acabou. Você vai bater o lateral mais pra frente. É isso. E não tem essa de cortar pro meio e você querer sair, dar um Então, chutão no meio. aí o Santos colocou meio que uma linha de 3 zagueiros lá, que colocou o Luizão, que é um zagueiro que lá do Bragantino, de lateral direito. Mas ele ficava fazendo meio um terceiro zagueiro ali. Aí ele vai no lance, ele corta para dentro e quer tocar de esquerda. Aí ele errou o passe e aí sai o gol do Sacha. Aí, né, quer dizer, mas de qualquer forma, o Santos estava sendo dominado pelo Bragantino. E se o Santos empata o jogo ou ganha, quem ia receber lá o prêmio melhor do jogo era o Brasão. Então, aí é o cenário que você vai ver que tem coisa que não tá boa. Não tem E dentro de casa ainda, né? dentro de casa. Se você é dominado, Nossa. realmente não dá, né? Até a torcida jovem invadiu lá o CT ontem lá para falar. Até vi o vídeo do cara falando, né? Aquele papo meio furado, mas assim, o cara falou as verdades mesmo, entendeu? Pô, que ele falou lá, nos anos 90, o Santos estava na merda, não ganhava título. Mas lá na Vila, mano, o bagulho pegava, mano, não deixava ninguém ganhar lá, sabe? Sempre Tipo foi aquela coisa. difícil ganhar lá, né? Sempre foi Então, difícil. então ele falou, pô, é isso que tá faltando. Então, parecia que o Bragantino tava com um preparo físico muito melhor do que o do Santos. O deles O é bom. Santos, é lógico aí, né? Aí, por mais que o Santos contratou, aí você começa a ver os buracos do elenco, né? Jogou um zagueiro de lateral direito, aí o Bom Tempo, que era o melhor volante, machucou também. Aí jogou o Pituca e o Schmidt, aí fica pesado no meio. O Barreal, que estava bem, também machucou. O Tassiano também machucou. Então, assim, já não estava bom, que aí sem o Neymar, que aí nem preciso nem comentar. E aí você perde mais uns 6 jogadores ali. Inclusive que aí o nosso amigo Veron foi titular, né, do jogo. Mas tá E o ruim, né? Veron tá pesado, hein, Tá cara? ruim, tá ruim. Eu vi um pouco do jogo lá, Tá, achei que. tá com uma bunda grande lá. Mas Pelo só de amor de Deus. cabeça ele tem 42 quilos, velho. Então, ele até um dos melhores lances do Santos lá, o cara toca para ele lá, ele finaliza até Parece um forte, até o pirulito. goleiro pega. Mas assim, e aí, virando aí a página, né? Até o Edmil nem falou sobre isso, mas aí abemos um técnico, né? Então, isso que eu ia Ou, ou, perguntar. E ou esse não, Kleber né? Xavier aí, o que você acha, Marcelo? Kleber Xavier. Foi É uma do ex, surpresa. Foi uma é do Ó, surpresa. ex, é olhando de fora, eu do acho uma boa, velho.
Então, Eu toparia se fosse pela eu acho que Pânico. assim, eu vejo como uma boa manchete, assim, né? Tipo, ele começar a trabalhar bem e aparecer lá, Professor Xavier, tipo, X-Men. Já tem apelido Mas já. veremos, Tá né? pensando no slogan, Mas assim, são Camargo e 24 Camarguinho. anos, 24 anos dele trabalhando com o Tite, né? Como assistente. É, espero que ele seja ali um pouco Não, e foi a equipe toda, do. né? Não, um pouco do Arteta aí, né? Que estava hoje aí pelo Arsenal, né? Que aprendeu com o Guardiola. Vamos, 20% já vamos tava ver. ótimo. Vamos ver aí, né, se ele. Apesar de que o Tite não é o meu estilo de jogo que eu gosto também. Então, assim, tem esse ponto negativo Cara, aí mas eu, que. Marcião, vou falar a verdade, cara. O Santos agora ele não tem que olhar muito para estilo de Não tem, jogo. não, Ele então, é tem que isso. começar a pontuar, ele tem que Acerta a começar a buscar cozinha. primeiro Isso. uma tranquilidade. Depois ele pensa se vai querer jogar bonito, feio, Sim, ataque, mas sim. primeiro ele precisa pontuar. Agora, eu só tenho uma ressalva contra o nome dele, que eu acho assim, cara, o Santos não tá no momento. O momento do Santos, na minha opinião, apesar do Márcio falar que é bem tranquilo, tá tranquilo ainda, Não, tal. não, tranquilo não, tranquilo Eu não. acho que Só o não. momento do Santos é delicado. E eu acho que você pegar um técnico que nunca foi técnico é um risco. Que talvez, se eu fosse dirigente, eu não correria. Eu ia tentar um nome mais cascudo, um nome que, se o time tomar 3, 4, 5 pauladas, ele vai aguentar no cargo para conseguir dar uma sequência. Por isso que eu era a favor do Luxemburgo. Não, Não, mas cara, aí Não, não, não. Luxemburgo é mas, um Aí era ex, pra é um fechar mas a tampa, aí, ex-profissional, assim, né? ó. assim, acho que Pelo amor de assim, Deus, o que se vem falando aí na imprensa, e vem muito professor não, boato, mano. mas realmente a família Neymar ali tá meio dominando o negócio ali, cara. Lógico que tá. Então, Você acha Eles que então vão não teve a comprar o assim, Santos. aprovação dele? Eles vão comprar o Santos. então o que acontece? Hein, Marcião? A gente comentou uma rodada antes aqui sobre exatamente isso, contratar um técnico que não aguenta 3 pancadas. No caso do Kleber Xavier, é esse estilo. É Porém, isso que eu falo. como ele tem esse aval do Tite e da família Neymar, ele vai aguentar as pancadas. Não, não, mas eu acho assim, a Situação, diretoria hein, mano? segura. A Família Neymar diretoria é por ela, foda. ela segura. Isso, Eu tô isso, falando é torcida e imprensa. É isso, esse, não, então. o E barulho torcida, começa. Fábio? Ah, o barulho sempre começa em Os velhos torcida vão e ficar tacando imprensa. dentadura lá. E, Não, e não. aí, e aí também tem um outro Pegou lado, né? pesado. Que é outro lado que alguns blogueiros do Santos também falaram, que é O Tite o, melhorando, ele volta. exatamente. É, isso aí é o que estão falando. A crise da ansiedade passa É a cara do Então, golpe. e ele aí, assume aí, aí, entendeu? Márcio, para mim é a única justificativa que seria plausível para você trazer esse cara. Ó, nós vamos trazer o Kleber. O Kleber vem, porém a gente já conversou com o Tite, já tá tudo alinhado que o Tite melhorando, sei lá, daqui 1 mês, 2 meses ele pode assumir. Aí eu acho que tudo bem. Por quê? Provavelmente esse projeto é o projeto que o Corinthians não aceitou, provavelmente. Pode ser. Mas Bem porque Quando eu acho provável. falaram do assim, Kleber cara, lá no Corinthians. dos nomes que estavam disponíveis no mercado. Pro Santos, eu só via ou o Tite ou o Dorival. Eu acho que eram os únicos dois que têm costa larga para chegar e conseguir trabalhar. Ah, o cara vai trabalhar, você sabe que ele não vai ser mandado embora, a torcida, se o time começar a perder, a torcida vai se virar contra jogador, vai se virar contra dirigente, mas não vai se virar contra Dorival e Tite. Essa era a minha impressão. Hoje, com o Kleber Xavier, eu já não sei. Daqui a pouco perde 3 jogos aí, os caras já começam, mas o cara também escala mal, porque o cara não é estagiário, porque vai começar. Isso. É estagiário, A- porque não sei o quê. aí as vantagens são, provavelmente contrato até o final do ano só, Não, mas não é nem multa isso que eu tô baixa. Não, pensando. eu digo assim, é isso que acho que É um pautou também. Por risco. quê? Porque você vai lá atrás do Sampaoli, é o cara que, Ah, não. se der Não dá. merda, Esses caras não dá mais, gente. Pelo amor Aí se de é der Deus. furado, aí é merda, ele furado. fala tchau, vou embora, me paga a multa e tchau, É, E mano. paga Esses aí. caras larga, não dá e mais, larga um mano. caminhão de jogador pra você pagar depois. Não, tô fora. Aí é Exato. ruim, aí é Os times ruim. brasileiros precisam parar com essa Assim, visão Eu eu desses também caras, mano. até acho que o projeto com o São Paulo ele poderia dar certo, mas teria que ser lá no começo do ano, ele Esquece, planejar o Marcião. clube e tal. Mas assim, não, é que porque Mano, depois do Santos, ele não deu certo em lugar mas nenhum, cara. não. então, Quantos eu anos faz? sei.
Não, então. não deu certo. Não deu, Nem mano. aqui no Brasil, nem na Espanha, nem em É, lugar nenhum. Não mas, deu, mano. Só mas o arrumou que ele confusão. fez, mas o que ele fez com o Santos, cara, Não, daquele gera uma ano, boa memória, mas ele fez uma pontuação de campeão, só não ganhou o Sim, sim. campeonato porque o Flamengo foi absurdo. Ô, Márcio, sim. mas o Palmeiras Temos que contratou. combinar que o Sampaoli foi no Santos melhor do que o Jorge Jesus do Flamengo. Porque o Sampaoli não tinha jogador. O Jorge Jesus, se colocar qualquer um de nós 4 aqui, a gente fazia a mesma campanha. Era o melhor elenco Tanto que o Jorge disparado, Jesus né? nunca foi nada em lugar nenhum, né? É, mesma coisa. Nunca Mano. entregou nada, Viu? nunca Mas fez nada e a galera fica endeusando ele, que aliás vai ser o técnico da seleção, provavelmente. Mas nunca teve nenhuma entrega decente. Ele vive de Flamengo. Ele vive de 6 meses, né? Ele vive de 6 6 meses. meses de Flamengo. Gritando com o 6 lateralzinho meses, esquerdo lá. 6 meses que é assim, o Flamengo tinha um jogo contra o Emelec no Maracanã, o juiz não dá um pênalti claro pro Emelec, o Flamengo seria eliminado da Libertadores ali, o Jorge Jesus já teria voltado para Portugal. Essa é a história. O que passou dali, as coisas encaixaram, o Flamengo era o melhor elenco de fato, jogava o melhor futebol de fato, não tem como negar, e atropelou todo mundo e foi campeão. E aí foram 6 meses que colocaram o Jorge Jesus como o melhor treinador da história do Flamengo. Mas Fabião, por exemplo, a parte do Teixeira dos Santos também, Marcelo. Cara, eu prefiro inovar. Eu faria isso pelo meu time, assim. Eu Eu não prefiro um sou cara contra a inovando. inovação, eu não sou Não, contra o assim, nome, talvez o momento. inovação e aprovação dos jogadores. Cara, Não sei. eu acho que é o melhor caminho pro Santos. Porque assim, ó, se ele tirar o Santos da situação, o Santos melhora 1000%, sei lá, briga lá em cima, ele Ele vira fez a Deus. carreira dele. Fez a Ele vira carreira Deus. dele. Se não der certo, não, aqui é o primeiro trabalho dele e tal, ele pode se complicar pro restante da carreira dele. Mas assim, cara, na vida dele não Não, vai eu mudar muita acho, coisa. não, eu acho que E vai ali ter o o que Tite por trás acontece. também. Não, então, eu acho isso. Acho que hoje, agora, acho que à noite os caras fizeram uma reunião lá, acho, para apresentar o cara, pro elenco, a galera foi toda lá, a imprensa estava lá em cima, mas foi a sala portas fechadas lá. Então, assim, Neymar estava lá, então, assim, foi exatamente essa apresentação. Vamos dar confiança pro cara aqui, Sim. tá Não, chegando, agora vamos tem, começar o trabalho, vamos se agora fechar tem que aqui. apoiar mesmo. Não Mas tem outro assim, jeito. mas você vê que os caras, um outro ponto, né, que a gente já tinha comentado também aqui, que os caras estavam prejudicando o Guilherme. E aí agora eles conseguiram mediar mesmo a vida do Guilherme, né? Eles conseguiram nesse jogo, quando eu tocava a bola pro Guilherme, a torcida vaiava. Aí ferrou. Entendeu? Aí, cara, você conseguiu destruir com o cara dentro E do é um clube bom ali, né? jogador, né, mano? Então, A torcida precisava ter ido brasileira pro banco. é complicado. E aí, pô, aí fica difícil. Eu sou contra isso aí, cara. Vaiar o cara Ô, durante o Márcio, jogo. a torcida do Palmeiras se fez faz. isso. Chega, invade o campo depois, mas na hora do jogo, Não, cara, e não outra, sei é o não. jogador do teu time, tá vestindo a tua camisa, cara, você tem que apoiar. É. Ó, o Palmeiras fez isso com o Rafael Veiga. Olha, A torcida do Palmeiras massacrou o Rafael Veiga. O Palmeiras teve que emprestar ele pro Atlético Paranaense, porque ele não conseguia jogar no Não Palmeiras. conseguiu desenvolver. Aí ele foi no Atlético Paranaense, arrebentou no Atlético Paranaense, voltou pro Palmeiras, demorou para engrenar um pouco, a torcida reclamava do cara. Ela fez isso com o Rony, a torcida do Palmeiras massacrou o Rony. Aí até que com muito custo lá o Abel conseguiu encaixar o Rony começou a fazer gol, a torcida tinha um pouquinho de paciência com ele, mas a hora que começou a parar de fazer gol também e entrou uma fase ruim, a torcida expulsa o cara. Então eu acho assim, a torcida brasileira no geral, ela tem essa mania, cara. Ela joga contra o próprio time, contra o próprio jogador do time dela, mano. Aí não dá, pô. O que adianta vaiar o cara no começo do jogo? O cara vai melhorar o jogo dele? Não, você só vai piorar, velho. Apoia, depois que terminar o jogo, vai lá e critica. Critica quem comprou, critica o técnico que escalou, mas o jogador entrou em campo, você tem que apoiar. É fato. Nisso, não é puxar o saco do meu isso time, que eu ia falar, mas eu nisso meu tava esperando time a gente. nisso meu time faz certo. Ele vai, ele cobra, ele pode até matar o jogador, mas é depois, durante o jogo, jamais. E isso eu acho que é um absurdo. E tem uns times, ô Fábio, o seu time é uma das torcidas mais insuportáveis que Não, tem é a pro mais próprio chata. time, né, É a cara? mais chata, eu É a falo. mais A torcida chata, do cara. Palmeiras é a mais chata. E só prejudica, né? Pô, cobrar o Abel acho que tinha um empate e uma derrota no Paulista.
E os caras foram cobrar o Abel, velho. O maior técnico da história do time. Ô, Não, eu não sou contra pelo amor cobrar. de Eu acho que o Deus. Abel erra bastante. Eu acho que o Abel erra Sim. bastante. Principalmente ali na fase final do Paulista, ele errou muito com relação de, que a gente já falou aqui, ficar insistindo em Estevão, que não vou voltar naquela papagaiada. Ele errou muito, mas tem, uma coisa é criticar o que o cara tá fazendo, outra coisa é criticar a pessoa. Ah, eu não quero mais o Abel no Palmeiras, não sei o quê. Aí o Abel ganha 3 jogos, pronto, vamos renovar com o Abel, pelo amor de Deus, renova com o Abel. Sabe, a torcida do Palmeiras é muito assim, isso é mesmo, cara. Eu Mas não vou negar pra você que não é, porque é. sabe o maior problema disso daí, da crítica, é criticar o cara que tá tentando fazer uma coisa certa, tá ligado? Eu acho que essa é uma diferença grande ali na hora da torcida pesar no Isso eu também técnico, concordo. Se uma grandes coisa é tipo assim, ó, o jogadores. jogador tá de corpo mole, o cara não tá Aí correndo, o cara não faz marcha. nada. Aí eu concordo, meu, desce além. Só que o cara, que nem o Guilherme ali, o cara tá se esforçando, não tá dando certo, ele tá numa fase ruim. Mas aí você vai Aham. acabar de afundar o cara. Por isso que eu falo, que quem tem que resolver isso é o técnico, tem que botar ele no banco, reserva o cara. Não Esperar adianta. começar a pegar confiança de novo. Coloca ele no meio do jogo lá, e de repente o cara entra e faz um gol lá, e É isso aí aí. volta, mas deixou ele o jogo inteiro praticamente, e aí foi tirar ele com 42 minutos. Aí pra vaia vir pra cima mesmo. Pra Aí, cair o aí estádio na cabeça do cara. Pra já tava queimar. tomando vaia, aí cagou mesmo. Então, complicado, mas nesse jogo mesmo, apesar da torcida pegando no pé e tal, o Santos tinha poucas opções. Pro lugar dele era só jogador da base. Só jogador da base. Não tinha quem fizesse a função. Então, É. ou põe o cara da base ou era ele. Então, não tinha como modificar. Mas aí vamos agora. Tem um jogo aí quinta-feira contra o CRB, pela Copa do Brasil, A Santão vai ganhar o louco. no Esse vira a chavinha, feriadinho. né? Mas vai ganhar, vai ganhar. Isso. Então. Mas é um time de Série B, né? O que o Santos jogou 2 vezes aí ano passado. E hoje estão lá com 3 vitórias já na Série B, em 6 jogos, tal. Não é bobo, não. Então, assim, O tem Não jogo que é tem mais jogar. legal galinha aqui. morta, Marcião. Não tem mais galinha morta. A gente tava falando isso, ó. Tem. Isso. O Fortaleza não conseguiu ganhar do Retrô, o Galo não conseguiu ganhar do do, Ma- do, do time lá do Paraná, não é? Do Maringá? Maringá, Maringá. entendeu? E o Uhum. Inter suou sangue para ganhar do Maracanã. E o resultado do São O Paulo São Paulo hoje? goleou de 2-1 o Náutico em casa. Essa. Agora vai O ter que jogar de péssimo boi lá. resultado, cara. O 2-1 é Porque pouco? Corinthians, 2-1 é Náutico é pouco, hein? chato. 2-1 é pouco. o Essa não Corinthians vai, Fluminense, ganhou. Corinthians vai Fluminense pegar ganhou de um dos. 0-0 de um time que eu não sei nem o nome. Ganhou de 0-0 o Fluminense, em casa, de um time que eu não sei o nome. Então, assim, não tem mais galinha morta no campeonato, no futebol. Não tem. Você pode pegar time de segundo, terceiro, não é galinha morta. Mas não é questão de ser galinha morta. É aquele esquema de 2 linhas de 5. É, Vamos saber sofrer aqui. exatamente. Entendeu? Não vamos sair no Perder de pouco, contra-ataque aqui. perder de E, pouco. por exemplo, o que aconteceu no jogo do Flamengo mesmo. O Flamengo teve tropeço aí na Libertadores. Perdeu em casa lá pro time do Córdoba lá. Mas no jogo com o Flamengo, com o Corinthians, faz um gol com 5 minutos, É puta, outro aí jogo. o jogo lindo. É Jogo isso lindo. que eu tô falando que Arrebentou, aconteceu com o Palmeiras. Se aquela bola do Maurício entra, É podia o outro Palmeiras jogo. ganhar de 4-0 do Bahia. Como a bola não entra, ele perde 1-0. Aconteceu com o Flamengo, é isso que você falou, Márcio. Isso acontece, cara, e acontece com todo mundo. Porque o Flamengo, assim, pô, é o time que você senta lá no sofá, você fala, pô, é gostoso de ver jogar, os caras que Tem cara é muito da bom hora. de bola. Porém, é um pouco um time de videogame ali, né? Falta os operários, né? Falta os operários ali, é só o pulgar ali e tal, o resto. Então, se sai um gol com 5 minutos, puta, aquele toque de bola, o tic-tac Maracanã ali, lotado, né? fica bonito de ver, né? Aí fica E show. quando tava 1-0 antes de começar o baile, eu Mas, acho, o Corinthians teve chance de fazer um golzinho, mano. sim, sim. Fez 2 ataques e faz 1-1, pode mudar o jogo Mas, também, mas, né? mas como foi, exatamente como foi o jogo lá da Copa do Brasil do ano passado, né? Que vocês levam lá, Sim, né? sim, sim. Porque apesar do elenco do Flamengo ser melhor, soube, não tomou gol, o jogo vai ficando amarrado ali e aí o negócio complica, né? É. Então, futebol é meio isso, né? Assim, hoje os times fecham essas linhas de 5 e nem sempre o melhor vai ganhar. Nem sempre. Sim.
É verdade. Coloca 2 volantes Total. cabeçudo, começa a dar pontapé em todo mundo. E é Mas, difícil fazer gol dos caras. mas que o Santos tem que ganhar esse jogo quinta, isso com certeza. Vai ganhar, Marcelo, vai ganhar. Confia, fé em Deus. Fé em Deus, mano, vai ganhar. Todos os Santos lá. Bora, Beleza? fechou. E o Palmeiras vai sofrer amanhã, né? Então, na hora do nosso Então eu nem vou futebol, ver o sofrimento, Marcel. Eu vou estar lá jogando a nossa futebolzinha, depois vai ter um churras, né? Então eu não vou nem estar muito preocupado, mas vamos ver. Preocupado eu vou estar, mas não vou ver o jogo. isso. Daí eu vou. Você vai, depois Marcelo? tem Corinthians também, futebol tô e nessa aí churras e também. sofrimento. Amanhã é dia de sofrer, mas a gente sofre na resenha, Sofrendo, então pelo é menos. menos mal. Sofre Mas na tá, resenha. mas tá tranquilo, já tá garantido aqui, né, Fábio? Qualquer revés amanhã, o Ceará é o melhor time do Nordeste. Então, Aê, Marcel, você pegou a visão, Daqui a Marcel. pouco vai pro Barcelona. Por isso que eu gosto do Marcel. O Marcel pegou a visão, velho. Aí o Corinthians pega um bom time do interior, que é o Novo Horizontino. Mostrou Novo pelo menos no Campeonato Horizontino. Paulista. Não sei se tá com o mesmo time ainda. De repente já não tá. Na Eu tô verdade, acompanhando a B. eles Time tinham, que tem grana, né, velho? eles tinham que devolver, o Palmeiras tinha que devolver o Rômulo lá, porque não usa, né? Então Não, mas devolve o lá pro Rômulo Novo já não tá no Horizontino. Palmeiras, filho. O Rômulo tá no Já não Ceará. tá? Tá no Ceará. Tá no Ceará? Tá no Sério? Ceará. Que Sério. bom jogador, né, meu? Não é muito, bom. não. É Parece bom que ele- jogador. Parece que ele nem é titular também no Ceará. Não. Será que subiu pra cabeça do cara, mano? Que Pô, mas acontece deitou muito, no né? Novo Horizontino? Puta, eu vi Mas aquele é que, jogador. jogar um campeonato paulista, um campeonato É. de 2 meses, sei lá, é totalmente Não, diferente. Depois pega um time grande também, o cara É murcho. outra realidade, cara. É outra realidade. É que assim, lá ele era o rei, né? Exato, não tinha E aí pressão nenhuma. você não tem cadeira cativa daí. É novo, não? Ô, Ou Márcio, já é mais É veterano? novo. não, Ah, ele é então novo, já mas não é Tem muito 20, novo. 23, acho. Ah, não, aí tem Tem jeito, mais, então. Márcio, tem mais. Eu acho que deve ter uns Mais? 25 para 26, ó. Só que assim, o Rômulo, qual que é o problema? Ele tá no Novo Horizontino. Se o cara erra um passe. 23, viu? 23. Ah, é 23? É, então, tá bom, ainda dá, Tá né? bom, não, a Metade da sua idade é idade, novo. Fábio, você tá falando que não é novo? Como? Metade da sua idade, Fábio, você tá falando que não é novo? Você chutou alto agora. Pô, aí o cara de repente ficou mais bonito, sabe? Aqueles negócios, o negócio só vai pra muito pra noitada. Aí, ó. Eu acho que. Também. Não, eu Ó, o acho cara que, encheu na o bolso, né? verdade. Encheu o Na verdade. bolso. Não, e aquela coisa, né, cara? O cara vinha ali titular, né? Chegou no Palmeiras, o Abel não pôs ele pra jogar, cara. Mas não é só isso, Márcio. O problema é o seguinte, eu vou falar para foda. você, o que pega muito Gostei de ver ele jogar, né? nesse tipo de mudança é a cobrança. O cara tá no Novo Horizontino, ele tá no meio do jogo, ele erra um passe, ninguém reclama. Ele erra o segundo, ninguém reclama. Aí ele erra o terceiro, ninguém reclama. Aí daqui a pouco ele acerta o quarto, enfia o cara na cara do gol, faz o gol da vitória lá e amanhã o nome dele tá na manchete. Ele vai para um Corinthians, para um Palmeiras, para o Santos, São Paulo, ele erra um passe, ele não a tem essa torcida margem, né? já olha torto. Ele erra o segundo, a torcida já começa aquele burburinho. Quando ele erra o terceiro, acabou, filho. Cai o estádio na cabeça do cara. Ele não tem tempo de acertar o quarto. Por isso que o Sacha consegue ir bem no Red Bull, e se você colocar ele no Santos, ele não vai bem. Entendeu? Porque tem isso, cara. A cobrança é outra. O cara pode jogar mal. O King Naldo lá, que tá agora no Mirassol. Ele tava no Grêmio. Se ele fizesse um jogo ruim no Grêmio, a torcida ia pegar ele na porta do CT. Agora, no Mirassol, se ele jogar mal 3 jogos, ninguém vai falar nada. No quarto jogo, se ele fizer um jogo bom, todo mundo vai lembrar, putz, viu o King Naldo tá destruindo no Mirassol. Entendeu? Essa que é a diferença de você jogar num time grande e um time pequeno. O time pequeno, o cara tem tempo pra aparecer. No time grande, ele não tem, cara. Se ele joga mal 2 jogos, acabou pro cara, velho. Ele não consegue. O Rômulo não conseguiu jogar bem no Palmeiras. Ele não fez nenhuma partida boa. Entendeu? É. E parece que ele é reserva os lá no palmeirenses que eu conversava ficavam reclamando um pouco disso. A Falavam, gente queria que ele entrasse. não coloca, pô, o cara não dá chance. Eu também achava que tinha que Porque dar às vezes mais. falava, pô, o Veiga não tá jogando nada e não põe o Rômulo ali e tal. Eu era um desses, Márcio. Eu achava que tinha que dar mais oportunidade, só que a gente não assiste treino. O Abel, quando colocava ele, cara, ele não conseguia jogar. O Abel colocou ele algumas vezes, não conseguia. Agora ele foi pro Ceará, ele não consegue ser titular do Ceará. Então, assim, você percebe que às vezes o cara não tem um nível para jogar. Simples. Fez um bom paulista pelo Novo Horizontino, fato. Rendeu para ele um contratinho, encheu um dinheirinho no bolso. Né? Eu acho ele até melhor, mas o Santos, o ano passado, também se iludiu com
Ano passado não, acho que foi 2023 que o Santos trouxe lá os caras do Água Santa lá, né? Que jogou a final com o Palmeiras. Luan Dias lá, que era o camisa 10 dos caras lá. Aí o Santos trouxe os 3 caras que eram bons lá do Água Santa, mas nenhum rendeu. Nenhum rendeu. Cara, isso acontece todo ano. Todo ano. Não aguentaram o Pessoal, tranco. o Luciano acho que teve algum probleminha aí, mas acho que tá na hora de encerrar também, né, Marcião? Perfeito. Foi Vamos show. despedir da turma aí, então. Isso aí, galera. Pessoal que ficou até agora aí conosco, né? Vocês são guerreiros, vocês gostam de futebol e gostam de resenha, igual nós. E Boa noite para aí, todo mundo aí e bora que semana que vem tem mais. isso aí, boa noite, amanhã. E depois tem jogos, final de semana também, feriadão. Assunto não vai faltar para terça que vem aí. Com certeza não. Então, curtam lá, comentem, se inscrevam, quem ainda não se inscreveu, e bora. Viu? Falou para vocês. Ô, Até mais, pessoal. abraço. Abraço. Tchau, tchau.